O início da operação, uma madrugada de fogo e terror. O relógio ainda marcava as primeiras horas da manhã quando o som dos helicópteros rompeu o silêncio no Complexo da Penhas, zona norte do Rio de Janeiro. A população acordou sob o eco de rajadas de fuzil e sirenes que se misturavam ao medo e à confusão. Era o início da maior operação policial dos últimos anos na cidade, uma mega operação que, em poucos dias, deixaria um rastro de destruição, 121 mortos, entre eles 4 policiais, e um debate acalorado sobre os limites da força do Estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo inicial era cumprir mandados de prisão contra líderes do crime organizado que controlavam pontos de venda de drogas e armas no complexo. O planejamento envolvia forças da Polícia Militar, Polícia Civil e apoio de unidades especiais. O foco principal: prender integrantes de facções responsáveis por ataques recentes a agentes públicos e por expandir o domínio territorial sobre áreas antes consideradas neutras. Mas, na prática, a operação rapidamente fugiu do controle. Os confrontos se espalharam pelas vielas, transformando ruas residenciais em verdadeiros campos de batalha. Moradores ficaram presos dentro de casa, escolas suspenderam aulas e o transporte público foi interrompido. Parece uma guerra. A gente não sabe de onde vem o tiro, relatou uma moradora em entrevista à imprensa local. O governo do estado classificou a ação como necessária e bem-sucedida, argumentando que era uma resposta a anos de escalada do crime e desrespeito à autoridade policial. No entanto, para organizações de direitos humanos, o cenário pintava outra imagem, o de um estado que atirava para matar, em áreas dominadas pela pobreza, sem distinguir criminosos de inocentes. Os bastidores da inteligência policial, planejamento ou improviso? Antes do primeiro tiro, a mega operação havia sido planejada por semanas. Fontes ligadas à cúpula da segurança afirmam que a ação foi coordenada com base em informações de inteligência obtidas através de interceptações telefônicas, drones e relatórios de campo. Os alvos eram considerados de alta periculosidade, ligados a facções que atuam em diferentes estados e até em rotas internacionais de tráfico de armas. Mas a pergunta que se impôs após o início da operação foi: o Estado estava preparado para a reação que viria? Muitos especialistas apontam que houve falhas na comunicação e na análise de risco. As forças de segurança entraram em territórios densamente povoados, onde o inimigo conhece cada beco e cada rota de fuga, enquanto os agentes, mesmo treinados, enfrentavam um labirinto urbano de extrema complexidade. O uso de blindados e helicópteros blindados, embora tenha garantido certa vantagem tática, também elevou o grau de letalidade. Disparos vindos do alto atingiram telhados e áreas próximas a residências, ampliando a sensação de descontrole. Em poucas horas, as redes sociais foram tomadas por vídeos amadores mostrando corpos caídos e moradores pedindo ajuda, muitos impedidos de acessar hospitais por causa dos confrontos. Autoridades defendem que a operação evitou que uma guerra ainda maior tomasse conta da cidade. Entretanto, críticos afirmam que o Estado falhou ao não planejar evacuação civil, não comunicar moradores e não oferecer suporte emergencial. O saldo: dezenas de vítimas civis e uma ferida social que reacendeu o debate sobre o uso da violência policial em comunidades carentes. O impacto nas comunidades: medo, luto e desconfiança. Para os moradores do Complexo da Penha e do Alemão, a mega operação não foi apenas um confronto policial. Foi uma ruptura na rotina, um trauma coletivo. Muitos relatam que os corpos ficaram nas ruas por horas, sem recolhimento, enquanto ambulâncias eram impedidas de entrar. Escolas, igrejas e comércios permaneceram fechados, e as famílias se trancaram em casa, temendo o pior. As cenas de desespero revelaram o abismo entre o discurso oficial e a realidade vivida dentro das favelas. Enquanto o governo falava em combate ao crime, moradores falavam em invasão militar. A gente não é bandido, mas vive no meio do fogo cruzado, desabafou uma mãe que perdeu o filho de 17 anos, baleado enquanto voltava da padaria. Organizações de direitos humanos denunciaram execuções sumárias e uso desproporcional da força. O Ministério Público pediu esclarecimento sobre o número de mortos e a ausência de socorro imediato a feridos. A Defensoria Pública do Estado também cobrou relatórios das forças de segurança, apontando possíveis violações de direitos fundamentais. A operação, que visava enfraquecer o tráfico, acabou fortalecendo um sentimento antigo, o de que a vida na favela vale menos. O medo se transformou em indignação, e a desconfiança em relação às instituições públicas cresceu ainda mais. O que era para ser uma vitória do Estado se transformou, para muitos, em uma tragédia anunciada. As vítimas policiais, o outro lado do confronto. Entre os 121 mortos, 4 eram policiais.
Suas histórias também revelam o peso dessa guerra urbana que parece não ter fim. Jovens, muitos com poucos anos de carreira, morreram em confrontos diretos ou emboscadas armadas por criminosos fortemente equipados. Para as famílias, a dor é dupla: a perda de um ente querido e a sensação de que o sacrifício pode ter sido em vão. Colegas de farda descreveram a operação como uma missão de alto risco, mas ressaltaram que nenhum policial entra em confronto querendo matar ou morrer. A morte desses agentes reacendeu o debate sobre as condições de trabalho, o treinamento e o apoio psicológico aos profissionais de segurança pública no Rio. A polícia fluminense é uma das que mais matam e mais morrem no mundo. Em meio a essa realidade, a linha que separa o dever do desespero é tênue. Enquanto o Estado exalta a coragem de seus agentes, muitos deles voltam para casa carregando traumas, medo e o peso de uma guerra que parece não ter vencedores. Há repercussão nacional e internacional, entre o elogio e a condenação. O número de mortos chocou o país e repercutiu no exterior. Jornais internacionais descreveram a operação como uma das mais letais da história do Brasil. O governo estadual defendeu a ação como necessária para restaurar a ordem, enquanto organismos internacionais pediram investigações independentes sobre possíveis execuções e abuso de poder. No Brasil, as opiniões se dividiram. Parte da população, cansada da violência, apoiou a ofensiva policial, vendo nela um ato de coragem diante do domínio do crime. Outra parte enxergou na operação o retrato mais cruel da desigualdade brasileira, uma guerra travada em territórios onde o Estado só chega com armas e tanques. Especialistas em segurança pública alertaram que o alto número de mortes não representa eficiência, mas sim falência de políticas de prevenção. Para eles, o combate ao crime precisa de inteligência, não de massacre. Quando o Estado mata, perde legitimidade, resumiu um pesquisador da UFRJ. O depois: feridas abertas e um futuro incerto. Dias depois da operação, o Rio de Janeiro tenta retomar a normalidade. Mas o cheiro da pólvora ainda está no ar, e as marcas de balas permanecem nos muros e nas lembranças. A cada esquina, há uma história interrompida, um corpo ausente, uma mãe que chora. As estatísticas transformaram-se em rostos, e o luto coletivo se espalhou por toda a cidade. O governo promete novas estratégias e reforço no policiamento, mas muitos questionam: até quando? Até quando a solução para a violência será o uso da própria violência? A mega operação no Rio escancarou a fragilidade das políticas públicas, a desigualdade social e a distância entre o asfalto e o morro. O que resta é um país dividido entre o medo e a esperança, entre o desejo de segurança e o clamor por justiça. O Rio de Janeiro, mais uma vez, foi palco de uma guerra que parece não ter fim, uma guerra travada não apenas com armas, mas com histórias de vidas ceifadas em nome da paz.